Olá, turminha. Nós continuaremos com o conteúdo da região norte. Como eu tinha dito para vocês, é o conteúdo longo. Hoje nós veremos sobre o relevo, sobre a vegetação, o clima e a hidrografia da região norte. Então, a gente tem bastante textinhos para ler, para conhecer um pouquinho das características de cada um desses itens, porque toda a região ela tem o seu próprio relevo, o seu próprio clima, suas características que as diferenciam das demais. Então, vamos começar? Nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o relevo. Na região da região norte, o que predominam são os relevos de planalto, planície e depressão. E o que se destaca entre esses relevos é a planície amazônica, né? Que ela ocupa grande parte do espaço, né, desse relevo, e se situa à margem do rio Amazonas ou em pequenos trechos em áreas mais altas. Essa divisão do relevo, ela resulta em vários nomes. Você pode perceber que temos os nomes de terraços fluviais, de terra firme e de igapós. Os limites do relevo da região norte são ao norte, o maciço das Guianas, ao sul, com o Planalto Central, ao oeste, com a Cordilheira dos Andes, e ao leste, com o Oceano Atlântico. Aí nós temos aqui as planícies e as terras baixas amazônicas, um pouquinho de informação sobre cada um deles, que nós citamos acima. Então, o que são as várzeas? As várzeas, elas correspondem às áreas mais baixas, que são constantemente inundadas pelas cheias do rio Amazonas. Temos os terraços fluviais. Suas altitudes são sempre inferiores a 30 metros, sendo inundadas pelas cheias mais fortes. A terra firme atinge altitudes de até 350 metros, estando livre das inundações. Então, na terra firme, como o nome já diz, ela não é inundada, fica parte de terra. Ao contrário das várzeas e dos terraços fluviais, formados predominantemente pelos sedimentos que os rios depositam, a terra firme é constituída basicamente por arenito. Os planaltos que se destacam na região norte é o Planalto das Guianas e o Planalto Central. Os das Guianas está localizado ao norte da planície amazônica, sendo constituído por terrenos cristalinos. Prolonga-se até a Venezuela e as Guianas. Na área de fronteira entre esses países e o Brasil aparece a região serrana, e é nessa região que se encontram os pontos mais altos do país, como o Pico da Neblina, a Serra do Imeri, estado do Amazonas, com 2.994 metros de altitude acima do nível do mar. O Planalto Central é localizado ao sul da região, abrange o sul do Amazonas e do Pará e é a maior parte dos estados de Rondônia e do Tocantins. Ele é constituído por terrenos cristalinos e sedimentares antigos, sendo mais elevado ao sul e no Tocantins. A hidrografia. Quando eu falo hidrografia, eu estou me referindo às partes compostas de água, aos rios, às bacias hidrográficas que cada região possui. A região norte, ela apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, que é formada pelo rio Amazonas, que é um grande rio, e pelos seus afluentes. Em um de seus afluentes, que é o rio Uatumã, está instalada a usina hidrelétrica de Balbina. Em outro afluente, no rio Jamari, está localizada a usina hidrelétrica de Samuel, construída na cachoeira do Samuel. Devido ao tamanho do rio Amazonas, foram construídos 3 portos às margens do seu curso. Um deles fica no Brasil, localizado na cidade de Manaus. Na foz do rio encontra-se a Ilha de Marajó, que é a maior ilha hidromarinha do mundo. Além da presença da bacia amazônica, na região está localizada boa parte da bacia do Tocantins. No rio Tocantins está instalada uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a Tucuruí.
Um fato interessante a respeito dessa bacia é a presença da ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, localizada no estado de Tocantins. Na região norte também acontece um fenômeno bastante interessante, que é conhecido como pororoca. Ele acontece devido ao encontro das correntes marítimas, né, as correntes da água do mar, com as fluviais, que são as correntes da água do rio. O termo pororoca ele é de origem tupi e significa estrondo. A pororoca se torna mais evidente na mudança de fase de lua, especificamente da lua cheia para nova. O processo ocorre quando os níveis das águas do mar se elevam e invadem a foz do rio. E o confronto dessas águas promove o surgimento de grandes ondas que podem atingir até 10 metros de largura e 5 de altura, chegando a uma velocidade que oscila entre 30 e 35 quilômetros por hora. Outro fenômeno intrigante é o encontro das águas do rio Solimões com a água do rio Negro, que caminham juntas como se misturar por quilômetros, sem se misturar por quilômetros. Esse fenômeno é uma das grandes atrações turísticas da região norte. Agora veremos um pouquinho sobre o clima. O clima da região norte é o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a ocorrência de chuvas, então tem um índice pluvial bastante grande, porque como tem uma concentração de floresta, essa floresta, onde tem floresta, há um nível de chuva muito grande, devido à umidade. As terras pouco elevadas e baixas, de baixas latitudes, pode criar uma região com climas quentes. A existência de calor e da enorme massa líquida favorece a evaporação e faz a região norte uma área bastante úmida, dominada assim por um clima tipo equatorial, apresenta temperaturas elevadas o ano todo. Então, nós sabemos que o clima da região norte é o clima equatorial. Lá, a temperatura é bastante quente, a região é bastante úmida e tem bastantes níveis de chuva, né? Nível alto de chuva na região norte. E para finalizar, nós veremos os tipos de vegetação que predominam na região norte. Nós temos aqui a mata de igapó, que é a vegetação que ocupa as partes mais baixas do relevo, que estão permanentemente alagadas pelas águas dos rios. Temos a mata de várzea, que é a vegetação que ocupa as áreas mais elevadas, que sofrem inundações durante o período da cheia dos rios. Temos a floresta semiúmida, que corresponde a um tipo de vegetação de transição entre os biomas. Sua cobertura vegetal é composta por árvores com alturas que variam de 15 a 20 metros, com troncos finos e copas restritas. E a mata da terra virgem. A vegetação se localiza em áreas livres para das cheias dos rios, onde as maiores árvores com copas enormes aparecem. Continuando, a floresta amazônica, além de se localizar na região norte, estende-se pelos estados do Maranhão e de Mato Grosso. E além dos limites do território brasileiro, como Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, nós vemos que grande parte da floresta amazônica ela está localizada na região norte, mas por ser tão grande, tão extensa, ela ocupa outros territórios, como vimos aqui, outros estados brasileiros e também outros países. A floresta amazônica, gente, como a gente já viu, ela tem uma grande biodiversidade, tanto de animal quanto vegetal. Mas, infelizmente, com as ações humanas, ela vem sendo devastada, né? Muitas partes dela está sendo devastada pelo homem, o que é uma coisa muito triste, muito ruim, por uma floresta tão bonita, né? Tão rica, vem sofrendo com essa ação desordenada